Olá, minha gente. Eu sou o professor Rinaldo Beltrão e vamos começar agora a aula de matemática para os estudantes do oitavo ano. O tema da aula de hoje é notação científica. Um grande pensador, talvez uma das pessoas mais inteligentes que já apareceu na humanidade, Galileu Galilei, ele certa vez disse que a matemática era a linguagem com que Deus escreveu o universo. E é justamente sobre o universo que a gente vai começar falando. O universo que é cheio de mistérios, né? Planetas, cometas, estrelas, buracos negros, algo que sempre chama a atenção dos seres humanos. A gente já foi para a Lua, agora a gente está querendo ir para Marte. E dentre todos esses mistérios, essas coisas que nos chamam muita atenção com relação ao universo, tem uma coisa bem especial, que é a grande distância que existe entre os planetas, entre as estrelas. Por exemplo, você já imaginou qual será a distância entre a Terra e o Sol? É justamente essa aí, ó, 150 milhões de quilômetros. É uma distância imensa. Para você ter ideia, a luz, quando sai do Sol para chegar aqui no nosso planeta, ela passa 8 minutos. E olhe que a velocidade da luz também é uma velocidade extremamente alta, 300 milhões de quilômetros por segundo. Então a gente vê que no universo, tudo quando a gente vai falar, ou seja, a velocidade da luz, a distância entre os planetas, a distância entre estrelas, sempre a gente está tratando de números que são muito grandes. Agora, a ciência é engraçada, porque da mesma forma que a gente tem alguns exemplos, onde a gente encontra, como a gente viu agora no universo, distâncias muito grandes, feita a distância entre a Terra e o Sol, a gente também vai ver alguns exemplos de coisas que têm também valores que são muito pequenos. O exemplo que a gente pode tirar é a massa de uma formiga. E aqui vale a pena a gente fazer um destaque, que a gente às vezes comete alguns erros. Por exemplo, quando a gente vai falar de massa, né, que a gente, na verdade, a gente trata o que se chama, que deve ser chamado de massa, a gente chama de peso. Né? Normalmente, quando a gente vai numa balança e a gente faz a nossa medida, a gente está dizendo assim, eu peso tantos quilogramas, né? Ou a gente vai no supermercado e diz, me dê aí 2 quilos de carne, diz que aquele é o peso da carne. Quando na verdade não é, né? Quando a gente bota um produto na balança, ou a gente mesmo vai para uma balança, a gente tá fazendo a medida da nossa massa. E sempre a gente erra, eu erro, você erra, todo mundo chama de peso, né? Mas peso é outra coisa, tá? Mas a massa de uma formiga, por exemplo, né? O que seria o peso da formiga, mas que a gente não deve chamar de peso, são valores muito pequenos. Por exemplo, uma formiga, a massa dela é 0,0003 quilogramas. Então, é um número tão pequeno que a gente precisa de milhões, de vários zeros aí para poder representá-lo. E é justamente sobre isso que a gente vai tratar, né? Que tanto para números muito grandes, como o exemplo que eu dei da distância da Terra para o Sol, como para valores pequenos, como é a massa de uma formiga ou o tamanho de um átomo, que são coisas que estão relacionadas com a ciência, é que a gente vai usar o assunto de hoje, e ele vai ser importante para a gente poder representar melhor essas quantidades, que é justamente a notação científica. Então, foca aqui. A notação científica é uma forma de escrever números usando potências de base 10. Ela é utilizada para reduzir a escrita de números que apresentam muitos algarismos. E os números muito pequenos ou muito grandes são frequentemente encontrados nas ciências em geral, como são os exemplos que eu dei agora para vocês. E escrever eles em notação científica facilita a gente fazer essas comparações, tá? Então, ó, um número na notação científica, ele vai apresentar esse seguinte formato, que eu representei aqui dessa forma, n maiúsculo vezes 10 elevado a n minúsculo, tá? Onde esse n maiúsculo é justamente um número real, ou seja, um número que ele é maior que 1 ou menor que 10, tá? Então é a forma que a gente vai representar. Ele sempre é maior que 1 e menor do que 10. E o nzinho, que é o expoente, o n minúsculo, ele vai ser um número inteiro. Então a gente sempre vai representar os números, sejam eles muito grandes ou sejam eles muito pequenos, a gente sempre vai representar através da notação científica, tá? Existem uns passos para a gente aprender a escrever os números na notação científica. O primeiro passo, a gente escreve o número na forma decimal, com apenas um algarismo diferente do zero na frente da vírgula. Então a gente vai pegar qualquer número que a gente for querer transformar em notação científica, e a gente vai fazer isso. A primeira coisa, eu vou ter que ajustar a vírgula, de maneira que a gente tenha apenas um número diferente de zero
na frente da vírgula, certo? O segundo passo é colocar no expoente da potência de 10 o número de casas decimais que a gente teve que andar para poder fazer esse ajuste, para a gente deixar só um número diferente de 0 na frente da vírgula. E aí, ó, quando a gente anda com a vírgula para a direita, o expoentezinho lá do 10 ele vai ser negativo. Já quando a gente anda, quando a gente volta, voltando para cá, quando a gente anda com a vírgula para a direita, o expoente vai ser negativo. E quando a gente anda com a vírgula para a esquerda, o expoente vai ser positivo, certo? Vem aqui em mim, produção, agora. Eu sei que na matemática, a gente quando começa a explicar assim a teoria, às vezes a pessoa fica em dúvida, fica meio insegura. Então, para a gente já começar a melhorar a situação, a gente vai ver agora um exemplo, tá certo? A gente vai ver alguns exemplos de como é que a gente vai fazer a transformação para a notação científica. Então, acompanhe comigo aqui no quadro. Então, ó, primeiro exemplo. Letra A, 0,0923. Tá? É um número que eu vou transformar ele em notação científica. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a vírgula, tá certo? Como eu tenho que deixar apenas um número diferente de 0 na frente da vírgula, então eu vou pegar aqui, ó, e a vírgula, a vírgula andou 2 casas para a direita, então ficou 9,23. E como eu andei 2 casas para a direita, o expoente vai ser 2, né, porque eu andei 2 casas e vai ser negativo. Então vai ficar 9,23 vezes 10 a menos 2, certo? Esse segundo exemplo aí, 15 milhões. Alguém pode até dizer assim para mim, professor, não estou vendo a vírgula aí. Realmente, né, os números quando são inteiros a gente não vê a vírgula, mas a gente sabe que a vírgula está escondidinha aqui, embaixo do último algarismo. Então, se eu quero transformar em notação científica, eu vou ter que trazer ela e botar aqui, para deixar só o 1 antes da vírgula. Então, vou ter que andar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas decimais. Então, meu número vai ficar assim, 1,5 vezes 10, andei 7 casas decimais. E como eu andei para a esquerda, então o expoente vai ser positivo. Nunca esqueça disso. Andou para a direita, expoente negativo. Andou para a esquerda, expoente positivo. Esse númerozão aqui agora, 6 bilhões e 590 milhões. Transformando em notação científica. Andei com a vírgula para lá, para a esquerda, ó, 9 casas decimais. Então ficou 6,59 vezes 10 a 9. E o último número aqui, 0,00042. Vou transformar em notação científica. Então vou ter que andar com a vírgula para a direita. 4 casas decimais. Então fica 4,2 vezes 10 a menos 4. E é dessa forma que a gente faz a transformação, certo? Voltando lá para os exemplos que a gente deu no início da aula. Vamos agora transformar em notação científica a primeira distância da Terra ao Sol, 150 milhões de quilômetros. Então eu vou andar... Eita, não tem a vírgula, está aqui no final. Vou andar para a esquerda. Quantas casas? 8. Então vai ficar como? 1,5 vezes 10 a 8, a oitava potência. Então essa é a distância da Terra ao Sol em notação científica, certo? Vamos a outro exemplo. A massa de uma formiga, né, que a gente viu também no começo da aula. 0,0003 kg. Vamos transformar em notação científica. Então a vírgula agora vai andar para a direita. 1 casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. Então vai ficar 3,0 vezes 10 a menos 4. E eu também consegui transformar a massa da formiga em notação científica, certo? E agora, matemática começa assim, né? A teoria, o pessoal fica meio aperreado, fica preocupado porque não entendeu. Quando vem um exemplo, já melhora a situação, né? Mas a gente aprende mesmo quando a gente vai resolver uma questão. E aí eu vou deixar um desafio aqui para vocês, tá certo? E o desafio é esse. E aí se você tiver aí com a caneta, com papel, copie aí no seu caderno, tá certo? Quem não tiver com caneta nada, está com o celular, tira um print, né? E a gente vai ter esse desafio aqui para você. Ó. Descubra e apresente em forma de notação científica a massa do planeta Terra. Então, a massa do nosso planeta, tá certo? Então, você vai pesquisar na internet, vai pesquisar no Google, enciclopédia, sei lá o que você tiver.
vai descobrir qual é a massa do planeta Terra e vai colocar em notação científica. E vai mostrar ao seu professor quando as aulas voltarem presenciais. Ok, minha gente? A gente vai ficando por aqui e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau.